Em 5 segundos a informação chega no seu rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Atenção, ouvintes da Rádio Prata FM 98,1 e Rádio Planeta FM de Pirajuba 87,9. A partir de agora, tem Jornal da Região. Interligando as cidades da região através da notícia. Apresentação: Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira você fica por dentro das notícias locais, nacionais e internacionais. Utilidade pública, política, esporte, polícia e muito mais. Jornal da Região. Linha direta com o ouvinte. Olá, queridos ouvintes da cidade de Prata, alô, ouvinte da cidade de Pirajuba, ouvintes de todo o Triângulo Mineiro. A partir de agora chega no seu rádio e na sua internet o nosso Jornal da Região, o mais tradicional jornal do Triângulo Mineiro. 8 anos levando informações para todo o Triângulo Mineiro. O Jornal da Região tem a produção e apresentação minha, Gil Martins. Hoje é quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Hoje é Dia Internacional do Idoso. Parabéns a você, idoso, que muito nos ensinou em sua vida. Início da Semana da Criança, Dia do Perdão, Dia do Tecnólogo, Dia de morte de Adolf Lutz, cientista. E a você que está aniversariando hoje, parabéns para você, felicidade, muita paz, muita saúde, juízo também para você, e vamos juntos, sempre com fé e esperança em dias melhores. O Jornal da Região é apresentado toda segunda e quinta-feira, às 11 horas na Rádio Prata FM. É a partir de meio-dia, na Rádio Planeta FM de Pirajuba. O Jornal da Região vem aí em breve, trazendo novidades para vocês. Agora, no Jornal da Região, as manchetes do dia. Vamos aí para as manchetes de hoje. No primeiro bloco vem o destaque do dia. Corrida presidencial. Veja apoios declarados a Lula e Bolsonaro no segundo turno. Destaques nacionais de hoje. Presença da religião na política pode afetar processo democrático. Futebol Brasileirão Série B. Grêmio e Vasco vencem e G4 segue sem mudanças. Saiba como se proteger dos golpes mais aplicados contra os idosos. E no final tem o boletim da Covid-19 em Minas Gerais e o número em todo o Brasil. E também o boletim da varíola dos macacos. No segundo bloco vem os destaques regionais. Prata, inscrições abertas em Prata para a bateria da Escola de Samba José do Patrocínio. Pirajuba, cidade de Pirajuba retorna com o projeto Capoeira nas Escolas. Frutal, frutalenses são presos com 1,4 milhão em maconha no Mato Grosso do Sul. Uberlândia, criminosos de Tocaia surpreendem motorista e levam carro em Uberlândia. Uberaba, uma carga de defensivos agrícolas avaliada em 2,5 milhões de reais que foi furtada em Goiás é recuperada em Uberaba. Ituiutaba, bombeiros atuam em ocorrência de risco de derrapagem de veículos em Ituiutaba. Araguari, 2 pessoas são presas por suspeita de tráfico de drogas em Araguari. Eleições 2022. Ministro da Justiça aciona a Polícia Federal contra institutos de pesquisa e circo se fecha. No final do Jornal da Região vem as rapidinhas do dia e também a reflexão do dia. Depois das manchetes de hoje, agora sim, tem início o nosso Jornal da Região. A apresentação, Gil Martins. O Jornal da Região está no ar, chegando agora o destaque do dia. Jornal da Região. Apresenta agora o destaque do dia. Corrida presidencial, veja apoios declarados a Lula e Bolsonaro no segundo turno. A campanha para o segundo turno das eleições está recheada de anúncios de apoio. De um lado, o governador Romeu Zema
é visto como crucial para Jair Bolsonaro. De outro, históricos do PSDB, como o ex-presidente e rival político Fernando Henrique Cardoso, declaram apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Apoios declarados até o momento para Jair Bolsonaro: Romeu Zema, governador reeleito de Minas; Cláudio Castro, governador reeleito do Rio de Janeiro; Ibanez Rocha, governador reeleito do Distrito Federal; Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, que não foi para o segundo turno; Sérgio Moro, ex-ministro de Bolsonaro e senador eleito pelo Paraná; Ratinho Júnior, governador reeleito do Paraná; Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto; Deltan Dallaiol, deputado federal mais votado do Paraná; Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil. Apoio ao Lula: PDT de Ciro Gomes; Partido Cidadania, que apoiou a candidatura de Simone Tebet no primeiro turno; senador José Serra, rival histórico do PT em São Paulo; ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati e Simone Tebet apoiando o Lula. Jornal da Região apresenta agora os destaques nacionais e internacionais. Vamos agora para os destaques nacionais de hoje. Presença da religião na política pode afetar processo democrático. E todos nós sabemos quem é a favor da religião na política, né? Muitos fingindo ser religiosos, só agora indo nas igrejas. Uma farsa, né, para o eleitor mal informado. A reportagem de Norberto Notari. O movimento chamado de Guerra Santa na política marcou o início do segundo turno presidencial no Brasil. Nesta semana, um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, em uma loja maçônica, chamou a atenção de todos. Isso porque o mandatário é ligado à igreja evangélica e a mesma, ao menos publicamente, é crítica à maçonaria. Ao mesmo tempo, foram disseminados vídeos relacionando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao satanismo. Mas essa ligação da política com o ambiente religioso é algo corriqueiro em período eleitoral no Brasil? O cientista político Aldo Fornazieri afirma que sim, mas que a intensidade aumentou muito nos últimos anos. As religiões, na verdade, sempre tiveram uma influência na política. Em períodos, mais influência, em outros não. No caso do Brasil, especificamente, com a ascensão das igrejas neopentecostais, evidentemente que houve uma militância política maior nessas igrejas, nessas denominações evangélicas. Nesse sentido, quer dizer, nos últimos tempos nós vimos isso. Na eleição de 2018 houve um engajamento muito significativo dessas denominações na campanha do Bolsonaro, e esse ano também, embora num quadro de divisão maior entre Lula e Bolsonaro, mas ainda há esse engajamento muito intenso. O cientista político Aldo Fornazieri lembra que o movimento da influência da igreja na política é uma tendência mundial e cita os Estados Unidos. O Partido Republicano, a rigor, ele foi tomado também por denominações evangélicas. E elas tiveram uma participação muito intensa na última campanha presidencial, em que houve a oposição entre o Trump e o Biden, atual presidente. Então não dá para dizer que é uma coisa exclusiva do Brasil. O cientista político Aldo Fornazieri entende que a interferência da igreja impacta negativamente na democracia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Futebol Brasileirão Série B, Grêmio e Vasco vencem e G4 segue sem mudanças. Os destaques do esporte vêm aí na reportagem de Rafael Ferri. A 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve 7 jogos na noite desta terça-feira. Grêmio e Vasco venceram e seguem dentro do G4 da competição. Jogando em casa, o Grêmio venceu o CSA por 2-0, com gols de Lucas Leiva e Diego Souza. Para o técnico Renato Portaluppi, este foi um passo importante na competição, mas é preciso pensar rodada após rodada. Na volta lá de São Luís nós treinamos praticamente ontem na véspera bastante, sufocar o adversário no campo deles, e fizemos isso muito bem, principalmente os primeiros 25, 30 minutos, onde a gente conseguiu os 2 gols. Depois o Grêmio não administrou não, nós continuamos tomando conta do jogo, tivemos nossos cuidados defensivos, tivemos muitas oportunidades de fazermos o 3º gol. Infelizmente não aconteceu, mas em momento algum o Grêmio correu o risco. Então isso é mérito dos jogadores também, que eles absolveram rapidinho a minha maneira de trabalhar, até porque eu já tinha trabalhado com a maioria deles, e eles sabem que eu gosto, que eles valorizam bastante a posse de bola,
mas com agressividade. O Vasco visitou o Operário em Ponta Grossa e conseguiu arrancar a vitória de virada aos 49 minutos da segunda etapa com gol de Alex Teixeira. O meia já havia marcado uma vez, assim como Bruno Tubarão. Em entrevista coletiva, o técnico Jorginho relembrou a histórica vitória dos cariocas contra o Palmeiras pela Copa Mercosul de 2000. Todos sabem que o Vasco é o time da virada, só que já fazia mais de um ano, né, que não tinha uma virada como essa. Lembrei sinceramente daquele jogo contra o Palmeiras, na Mercosul, mas foi uma vitória fantástica em 2000 e realmente assim eu fico muito feliz porque esse grupo merece. A gente demonstrou realmente que esse é o comportamento do Vasco, jamais desistir, né, se entregar de corpo e alma. Também fora de casa, o Bahia empatou com o Novo Horizontino por 1-1. O CRB venceu a Chapecoense em casa por 2-1. Nos aflitos, Náutico 4, Tombense 3. O Sport venceu o Brusque fora de casa por 1-0. Em Goiânia, vitória do Vila Nova por 1-0 sobre o Criciúma. Os resultados mantiveram o Z4 com a mesma formação. O Sport é quinto colocado a 3 pontos do Vasco. Agência Rádio Web, com informações da Série B do Campeonato Brasileiro, Rafael Ferri. Saiba como se proteger dos golpes mais aplicados contra os idosos. Se você tem idoso em casa, atenção para essa reportagem, é muito importante. Idosos de Prata, Pirajuba e região. Confira a reportagem de Rafaela Martinez. Você recebe uma ligação informando que seu empréstimo estará disponível em 24 horas na sua conta. Diante da negativa da contratação, os supostos atendentes pedem fotos de documentos e assinatura em um link digital para dar sequência ao cancelamento. Era assim que funcionava um golpe aplicado principalmente contra idosos por uma quadrilha desmontada na noite da última terça-feira em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A quadrilha seguia um roteiro de mensagens e funcionava como uma espécie de call center. O advogado especialista em privacidade, Rafael Fabem, conta que a sofisticação nas abordagens é um dos fatores que explicam o volume de golpes aplicados contra esse público, que geralmente está distante da informação e da tecnologia. É muito importante que o público idoso tenha um pouco mais de cuidado, tenha um pouco mais de cautela ao receber, por exemplo, ligações oferecendo empréstimos ou solicitando informações bancárias para concessão de empréstimo ou solicitando confirmação de senha, enfim, dados de cartão. Os criminosos sempre se utilizam inconsistências na conta daquele idoso, daquela pessoa idosa, enfim. E aí muitas das vezes as pessoas acabam, obviamente de boa fé, repassando diversas informações. Levantamento com base na Lei de Acesso à Informação mostrou que em média 11 idosos caem em golpes apenas na capital paulista todos os dias. O especialista dá dicas de como se proteger para evitar ser uma das vítimas. Então, sempre que receberem essas ligações, olha, é o gerente do banco solicitando uma confirmação aqui da sua senha. Nessa situação, evite, obviamente, né, não passe a informação e, se for o caso, olha, aguarde que eu vou conversar aqui com o meu filho, com o meu neto, né, com pessoas que estão aqui que são próximas do meu convívio, enfim, para checar essa informação. Na dúvida, não há problema nenhum. Diga que não vai passar as informações. Ainda de acordo com Rafael, as pessoas do círculo de convivência dos idosos precisam ter atenção e paciência para instruir sobre os golpes mais comuns. São dicas simples, mas que evitam grandes transtornos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. O Jornal da Região apresenta agora o boletim da Covid-19 em nossa região, em Minas Gerais, e o número atual em todo o Brasil. Tá chegando agora o boletim da Covid-19 e a gente começa trazendo aí o número em Minas Gerais. Número de casos em Minas Gerais, 3.881.391. Óbitos em Minas Gerais, 63.790. Casos confirmados em todo o Brasil, 34.699.017 pessoas. Óbitos em todo o país, 686.573. A boa notícia são os casos recuperados em todo o país, 33.898.481 casos recuperados. Em acompanhamento em todo o Brasil, 113.963.
Vamos agora para a situação epidemiológica da varíola dos macacos. Em Minas Gerais, confirmados 513 pessoas, suspeitos 305, confirmados em todo o Brasil, 8.147 suspeitos em todo o país, 4.591. Dados do Covid, do site covid.saude.gov.br e também do site conas.org.br, atualizado dia 5 de outubro às 18 horas. Dados da varíola dos macacos da Rede CIEB, Centro de Operações em Emergências, atualizados dia 4 de outubro às 16 horas. Vamos aí para um rápido intervalo, rapidinho a gente volta trazendo o segundo bloco do Jornal da Região com os destaques regionais. Você ouviu no primeiro bloco do Jornal da Região o destaque do dia, os destaques nacionais e internacionais e o boletim da Covid-19. Voltamos daqui a pouco com o último bloco do nosso jornal, trazendo os destaques da nossa região. Jornal da Região. Apresentação: Gil Martins. Interligando as cidades da região através da notícia. Apresenta agora os destaques da nossa região. Olá, queridos ouvintes da Rádio Prata FM e também do canal Gil Brasil no YouTube, onde o Jornal da Região está toda segunda e quinta-feira. Atenção, em breve tem novidades no Jornal da Região, hein? Que será? Será legal as novidades, hein? Confira em breve. O segundo bloco do Jornal da Região está chegando agora, hoje, quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Destaques regionais. Prata. Inscrições abertas em Prata para a bateria da Escola de Samba José do Patrocínio. Olha só que notícia boa para você que gosta de música e está se preparando aí já para o Carnaval 2023. A Associação José do Patrocínio, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Prata, resgata nossa saudosa escola de samba. Prepare-se aí para o Carnaval 2023 e faça parte da bateria. As inscrições já estão abertas para a bateria da Escola de Samba José do Patrocínio. Aulas gratuitas de percussão, expressão corporal e canto. Inscrições na Secretaria de Cultura na Praça Getúlio Vargas, em Prata, ou informações pelo telefone 3431-5527. Pirajuba. Cidade de Pirajuba retorna com o projeto Capoeira nas Escolas. Que legal a capoeira nas escolas para as crianças, né? Se cuidar da saúde e também da mente. O projeto Pura Capoeira, desenvolvido pelo mestre Eduardo, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Pirajuba, está de volta. Após ser suspenso em função da pandemia de coronavírus, ele foi retomado e está beneficiando muitas crianças e jovens na cidade. As aulas acontecem às segundas, quartas e sexta-feira, das 19 às 20 horas, sendo na segunda para alunos do primeiro ano, na quarta para alunos do segundo e terceiro ano e na sexta para alunos do quarto e quinto ano, na quadra de esportes José Domingos de Souza, no Complexo Educacional de Pirajuba. Frutal. Frutalenses são presos com 1,4 milhão de reais em maconha, no Mato Grosso do Sul. 2 frutalenses com 22 e 25 anos foram presos na madrugada do último sábado, dia 1º, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com um carregamento de 664 quilos de maconha que seriam levadas para Minas Gerais. Militares da Polícia Rodoviária foram informados que um veículo modelo Ford Fiesta, com um carregamento de entorpecentes, estava seguindo de Brasília, sentido a Três Lagoas. Após intensificação do policiamento na BR-168, os policiais conseguiram abordar o carro com a placa de Frutal. Durante a abordagem, os militares observaram uma lona preta envolvendo objetos no banco traseiro. Questionados sobre o que transportava, os homens confessaram que pegaram um carregamento de entorpecentes em Dourados e levariam até Minas Gerais. Os homens foram presos por tráfico de drogas e encaminhados à delegacia de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, com 664,9 quilos de maconha e 6,1 quilos de skunk. As drogas foram avaliadas em 1,4 milhão de reais. Uberlândia. Criminosos de Tocaia surpreendem motorista e levam carro em Uberlândia.
Uma dupla de assaltantes armados roubou uma motorista e levou o carro e os pertences dela e dos passageiros no bairro Brasil, em Uberlândia. O caso ocorreu na madrugada de terça-feira, dia 4, no cruzamento da rua Claudemiro José de Souza e Avenida Mato Grosso. Uma câmera de segurança flagrou o momento da ação dos criminosos. As imagens mostram os assaltantes esperando o alvo, escondido atrás de um muro. Assim que o carro passa pelo cruzamento, um deles aponta a arma para o motorista e manda ele parar o veículo. Em seguida, a dupla tirou todos os 3 ocupantes de dentro do carro. Os ladrões também pegaram mochila, bolsa e celulares que estavam com as vítimas antes de fugir. Uberaba. Uma carga de defensivos agrícolas avaliados em 2,5 milhões de reais que foi furtado em Goiás é recuperado em Uberaba. Uma boa notícia. Uma ação policial recuperou em Uberaba uma carga de defensivos agrícolas avaliados em cerca de 2,5 milhões de reais, furtados em Vianópolis, Goiás. A carga foi furtada de uma loja de produtos agrícolas na madrugada do último domingo, dia 2. Após informações compartilhadas pela Polícia Militar de Goiás com a Polícia Militar de Minas, foi realizada uma operação que localizou todo o material em uma fazenda, na LMG 798, em Uberaba. Um suspeito do crime também foi preso e um carro apreendido. O material e o homem preso foram encaminhados à delegacia. A ação também contou com o apoio das Polícias Civil e Rodoviária Federal. Ituiutaba. Bombeiros atuam em ocorrência com risco de derrapagem de veículos em Ituiutaba. Na tarde de terça-feira, dia 4, o 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado em decorrência de um derramamento de óleo em via pública ocorrido na Avenida José Vieira de Mendonça, próximo ao Parque JK. De imediato, uma guarnição de bombeiros foi encaminhada ao local para o atendimento à ocorrência. No local, os bombeiros se depararam com uma mancha de óleo de aproximadamente 15 metros de comprimento. Após análise da situação, os militares sinalizaram a via e começaram os trabalhos, aplicando serragens sobre a mancha de óleo para que o material absorvesse o líquido derramado na pista e assim evitasse o risco de derrapagem, que nesse tipo de situação é elevado, principalmente para condutores de motocicletas. Araguari. 2 pessoas são presas por suspeita de tráfico de drogas em Araguari. De acordo com a Polícia Militar, nesta terça-feira, dia 4, por volta de 21h58, no bairro Santa Terezinha, em Araguari, durante a abordagem a um veículo, os militares suspeitaram do passageiro de 18 anos que esboçou muito nervosismo ao ser abordado. Os policiais efetuaram uma busca pessoal e foram localizados com ele 2 buchas de substância semelhante a maconha no bolso da bermuda. Em ato contínuo, os militares realizaram a busca pessoal no condutor do veículo e foram localizados 2 buchas da mesma substância encontradas com passageiro e embaladas, prontas para o comércio. Foi dado voz de prisão em flagrante, sendo o passageiro preso pelo crime de posse de arma de fogo, tráfico de drogas e o condutor pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Eles foram levados para a delegacia de polícia juntamente com os materiais apreendidos. Eleições 2022. Ministro da Justiça aciona a Polícia Federal contra os institutos de pesquisa e o cerco se fecha. O ministro da Justiça, Anderson Torres, apresentou pedido de inquérito junto à Polícia Federal para apurar a atuação de institutos de pesquisas eleitorais. Em publicação nas redes sociais, Torres afirma que o pedido atende uma representação recebida no Ministério da Justiça que apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados com alguns institutos. Contudo, Torres não revelou quais institutos de pesquisa serão alvo de investigação da Polícia Federal. Jornal da Região apresenta Rapidinhas do Dia. Chegamos agora nas Rapidinhas do Dia do Jornal da Região. Fique atento, as tempestades começaram. A CEMIG reforça cuidados com a eletricidade durante período chuvoso no Triângulo Mineiro. Eleições 2022, Ana Paula Junqueira é a mais votada em Uberlândia entre os estaduais e federais em Minas Gerais. Ela foi eleita deputada federal com 77.990 votos no estado. Justiça recebe quase 300 denúncias de propaganda irregular pelo app Pardal. Uma das denúncias foi feita na cidade de Pirajuba. As Polícias Civil e Militar e o Ministério Público de Minas Gerais realizaram uma operação em Uberlândia na manhã desta quarta-feira, dia 5. Um helicóptero foi usado para apoiar as ações. Informação com credibilidade. Toda segunda e quinta-feira, Jornal da Região.
Jornal da Região e a reflexão do dia. Chegamos ao final de mais um Jornal da Região e sempre no final do Jornal da Região vem a reflexão do dia. Não desanime, não deixe o pessimismo atrapalhar o seu dia. Reúna as pessoas que ama à sua volta e desfrute de cada instante. A vida é bem mais doce quando a vivemos intensamente com as pessoas que a gente gosta. Este foi o Jornal da Região desta quinta-feira, hoje dia 6 de outubro de 2022. A você, aniversariante do dia, queremos paz, queremos saúde, queremos um dia cheio de alegrias para você. Hoje é Dia Internacional do Idoso, parabéns a você, idoso. A sua importância é muito grande. E olha só essa frase para todos os idosos ouvintes do Jornal da Região. Feliz é quem olha para os idosos e vê neles uma oportunidade de enriquecer o seu conhecimento com a sabedoria que só eles transmitem através da sua idade. Parabéns, idosos! Hoje também é início da Semana da Criança, Dia do Perdão, Dia do Tecnólogo, morte de Adolf Lutz, cientista. Falando em Dia do Perdão, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Linda frase aí para o Dia do Perdão. A produção e apresentação do Jornal da Região foi minha, Gil Martins. Tenham todos uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana. A gente volta na próxima segunda-feira com a primeira edição do nosso Jornal da Região. Lembrando que você também curte o Jornal da Região no meu canal do YouTube, Gil Brasil. Dê uma passadinha lá, se inscreva, dê um like, compartilhe com os amigos e ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. E lembre-se, vem aí, novidades no Jornal da Região. Grande abraço a todos e até o nosso próximo jornal. As rádios Prata FM e Planeta FM apresentaram o Jornal da Região. Apresentação Gil Martins. Toda segunda e quinta-feira no seu rádio e na sua internet. Faça parte do nosso jornal. Envie sua sugestão para o nosso e-mail. Contato jornaldaregião@hotmail.com. Obrigado pela audiência. Voltamos na próxima segunda-feira.